Boa galerinha, professor Leandro com vocês, mais uma videoaula, dessa vez exercícios de progressão geométrica. Eu tinha prometido isso aí para vocês, né? Só exercíciozinhos mesmo aí com o intuito de fixar toda aquela parte teórica de progressão geométrica. Os exercícios de progressão geométrica eles são muito parecidos com o de PA, né? PG é muito parecido com o PA. A interpretação, né, que a gente diz. Então, olha lá, a primeira fórmula que a gente tem aqui para recordar é a fórmula do termo geral, tá certo? Lá na PA, nós tínhamos, né, o nosso termo geral era A1 mais, já começou aqui a primeira diferença, né? N menos 1, que era o termo anterior, vezes a razão. Aqui nós temos o termo geral igual a A1 novamente, né? Depende do primeiro termo, vezes a razão. A razão na PG, vamos lembrar, é um Q de quociente. PG, a razão ela se multiplica. PA, a razão ela soma. Tá certo? Elevado a N menos 1, isso daqui é um expoente, né? Que significa a posição anterior do termo anterior àquele que a gente está estudando no caso, tá certo? E nós temos aqui a fórmula da soma também. Lá na PA a gente tinha a fórmula da soma, aqui na PG a gente vai ter a fórmula da soma também, né? Que também depende do primeiro termo e da razão, tá certo? Então a gente pode ficar fazendo esse jogo aí. A gente anda um pouquinho, vai lá na frente, vê como é que tá os exercícios, volta para poder anotar a fórmula de novo. E outra coisa, né? Eu sempre aconselho isso a vocês. Sempre que a gente estiver estudando alguma matéria que envolva fórmulas, é muito bom você pegar e anotar a fórmula em cada exercício que você precise dela. Isso ajuda bastante, tá certo? A decorar, né? Então, olha lá, primeiro exemplo que a gente tem. Se x menos 1, x mais 1 e 3x menos 1 são, nessa ordem, os três primeiros termos de uma PG crescente, calcular a expressão do termo geral dessa progressão. Então, olha só, a gente tem aqui o A1, temos também o A2 e temos o A3, tá certo? A1, A2 e A3. Como que a gente faz para tirar a razão, para determinar a razão em uma PG? A razão, ela é a divisão, né, de um termo pelo seu antecessor. No caso, a gente tem que pegar sempre a partir do segundo, né, para ter o que dividir, para ter um antecessor, né? Quer ver um exemplo? 2, 4, 8. Como que eu sei a razão aqui dessa minha PG que eu acabei de inventar? Eu posso pegar o 4 e dividir pelo 2. Eu posso pegar o 8 e dividir pelo 4. Eu posso pegar o 16 e dividir pelo 8. 16 seria o próximo termo. 4 por 2, 2. 8 por 4, 2. 16 por 8, 2. Então, para você determinar a razão, é a partir do segundo termo, você pegar sempre seu antecessor, você dividir pelo seu antecessor. Se eu fiz isso com A2 dividido pelo A1, eu posso fazer A3 dividido pelo A2, tá certo? Para que eu escrevi isso? Isso aqui, ó, forma uma proporção com três termos. A2, A1, A3, A2 de novo, ó, com três termos. E quantos termos ele me deu aqui em cima? 3. Então eu vou escrever isso daqui com esses três termos. A2 sobre A1, A3 sobre A2. Olha lá. Então nós temos aqui, ó, basta descobrir a razão dividindo o termo pelo seu anterior. A2, ó, A2, A1,
A3, A2. Isso aqui, ó, salva muito exercício de PG por aí. Muito exercício. A mesma coisa eu poderia ter feito com a PA, né? Se ele falasse que se por acaso isso aqui seria uma PA. Só que na PA, pelo fato de ser uma soma, como é que se escreve a razão lá? É o A2 menos A1, A3 menos A2. Então lá ficaria assim, ó, se fosse uma PA. PG, divisão. É o contrário, né? PA, subtração, tá certo? Então aqui eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Beleza, ó. Produto notável. Lembra de produto notável? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui a gente vai fazer uma distributiva. Reduz os termos semelhantes. Beleza? Achei essa equaçãozinha aqui do segundo grau. Se é do segundo grau, tem que ter duas soluções. 0 e 3. Só que lá no enunciado ele falou para você que a PG ela é crescente. Então a gente tem que verificar esses dois valores. Como? Substituindo. Tá certo? Pega o 0, que é o meu primeiro valor, coloca no lugar do x. 0 aqui, ó, 0 e 0. Então vai ficar menos 1, 1 e menos 1, ó. Subiu, desceu. Não é decrescente. Tá certo? Ela está oscilando. Beleza? Não é decrescente nem crescente, né? Isso aqui tá errado. X igual a 3, que é a minha segunda solução. Você vai pegar e vai colocar o 3 aqui no lugar do x, ó. Então vai ficar 3 menos 1, 3 mais 1 e 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. 2, 4, 8. Tá certo? Olha a razão aqui, ó. É 2. Não tá crescendo? Sim, então é essa daqui, beleza? Portanto, o termo geral é 2 elevado a n. Pô, professor, não entendi. Como é que tu fez isso? Muito simples. Só você pegar essa minha PG aqui. Beleza? A gente já sabe que é essa. Por que é essa? Porque ela é crescente. O enunciado disse que ela tinha que ser crescente. E você vai aplicar a fórmula do termo geral. A n é igual. Como é que era a fórmula lá, ó? Deixa eu voltar aqui para vocês. A1 vezes Q elevado a n menos 1. A1, quem é o A1? 2 vezes Q, que é a razão. Tá certo? Elevado a n menos 1. Claro que isso daqui está resumido, né, pessoal? Como que eu faço para tirar essa subtração no expoente? A gente precisa lembrar das regras, né, e propriedades da potência, tá certo? Quando eu estou multiplicando dois números de mesma base, o que acontece? Repete a base e subtrai esses expoentes. É o numerador menos o denominador. Olha a subtração no expoente. Então, se eu tenho subtração no expoente, o contrário dele é a fração de mesma base. É isso que eu vou escrever aqui. Então, a n é 2 vezes 2 elevado a n dividido por 2 elevado a 1. Não preciso colocar. Tá certo? Esse 2 ele simplifica com esse 2 aqui. Então, fica só 2 elevado a n. Beleza? Então aqui, ó, a resposta ela saiu resumida, mas tem tudo isso daqui por trás. E isso daqui, que é normalmente a parte que a galera esquece. Porque estudou essas regrinhas de potência aí no primeiro ano, lá no nono ano e acaba esquecendo, né? Vamos lá. Determine o 10º termo. Então eu quero o A10, ó, receitinha de bolo. Coloca tudo que ele está pedindo. Coloca tudo que você tem, beleza? E aplica a fórmula. Olha a fórmula. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Se você ficar repetindo isso daqui, você acaba decorando. Então, a 10, o n vai entrar no lugar do 10.
A1. 2 elevado a 10 menos 1, 9. Tá certo? O problema aqui é que a gente vai trabalhar com as potências bem grandinhas, né? Por isso que é bom a gente estar trabalhando com essas propriedades, que é para ver se você consegue subtrair um pouco, diminuir um pouco esses números aqui, ó. São números enormes. Dependendo da base da potência, não cabe nem na calculadora se tu for tentar fazer. Tá? Então vamos lá, voltando. O A1 é igual a menos 1 sobre 4. Eu tenho uma fração. Eu vou tentar reduzir isso daqui um pouco para vocês, ó. O 4 não é 2 ao quadrado, certo? Vezes 2 elevado a 9. Então eu vou fazer o seguinte. Esse 2 ao quadrado, ele é o denominador, tá certo? Quando eu multiplico duas frações, numerador com numerador, denominador com denominador, tá certo? Esse sinalzinho de menos aqui eu vou deixar um pouquinho por fora, eu vou colocar ele no final. Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 2 elevado a 9, 2 elevado a 9. 2 ao quadrado vezes 1, 2 ao quadrado. E o que acontece? Não esquece do sinal do menos. O que acontece quando eu estou dividindo a mesma base? Repete a base e subtrai o expoente. 9 menos 2 dá 7. Então é menos 2 elevado a 7. Isso é o errado, tá? Muito provavelmente, na hora de eu digitar, porque eu faço isso aqui no Word, eu faço aquele Ctrl+C, Ctrl+V para cá, deve ter mudado a formatação. Mas enfim. Esse sinalzinho de menos aqui, ó, que eu tô esquecendo. Esse sinal de menos ele tem que vir aqui na frente, ó. Isso que é bom a gente estar vendo e fazendo isso daqui junto. Beleza? Então, menos 2 elevado a 7 dá menos 128. Beleza? Não confundam, tá, pessoal? Esse sinalzinho de menos aqui, ó, do 1, eu coloquei aqui porque não tem só esse jeito aqui de resolver não, tá? Quando você inverte uma fração, você tem que inverter o sinal do expoente. Esse sinal de menos aqui significa que uma fração foi invertida, tá? Esse 1, ele desceu, você não escreve, e o 2 subiu. Por isso que fica assim, ó, 2 elevado a menos 2, tá certo? O menos no expoente, ele não tem nada a ver com esse menos que fica aqui na frente. Beleza? Vamos lembrar aí das regras, das propriedades das potências, tá certo? Depois eu posso até fazer um vídeo aí só disso. Interpole 4 meios geométricos entre 1 e 243 nessa ordem. Isso daí é importante. Beleza, pessoal? Eu acho que no vídeo que eu fiz de PA, eu esqueci de colocar exercício de interpolar. Eu acho que eu esqueci. Não lembro. Ando esquecendo muitas coisas. Interpolar ou inserir meios geométricos, você pode ver isso no enunciado também, é a mesma coisa. Tá certo? Então ele pode colocar assim para você: insira meios geométricos. Interpole meios geométricos. É isso daqui, tá? O que é interpolar? É você colocar números entre esses dois que ele está me pedindo. Então, esse cara aqui é o teu A1, é o teu primeiro número, e esse cara aqui é o teu último número, é o teu AN. Tá certo? Primeiro e o último. Se ele pediu para você inserir 4, você tem que ter 4 números entre esses dois. No total, a minha PG vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, quem é o 243? É o meu A6. Ah, professor, mas ele pediu para colocar 4. Sim, mas não esquece desses dois que você já tinha. Beleza? Então, a questão aqui é o seguinte: eu não sei qual é a razão. Qual foi o número que eu multipliquei o 1 e fui multiplicando até chegar no 243? Eu não sei que número é esse. Então, joga na fórmula do termo geral que você tem.
que eu tenho por enquanto? Só o A6. Tá certo? Então, ó, A6, 243. A1, 1. Beleza? 6, A6, o N é 6. 6 menos 1, 5. Tá aqui, ó. Tá certo? Tudo que a gente tem aqui tá na fórmula. O 1 que multiplica, eu poderia jogar para a esquerda dividindo, né? Mas não precisa, né? O 1, elemento neutro. Então fica 243 igual a Q elevado a 5. Como que eu faço para tirar? Isso daqui é muita... Eu recebo muita pergunta disso aqui também. Como que eu faço para tirar esse expoente 5 daqui? Qualquer expoente de um lado. Você aplica uma raiz de mesmo índice. Então, se eu tenho um expoente 5, o índice da minha raiz é 5. Então, é uma raiz quinta de 243. Quando eu tenho uma raiz e um expoente igual, a gente cancela isso daqui. Ficando só o quê? Q igual a raiz quinta de 243. Tá certo? E a raiz quinta de 243 é 3. Então a gente achou a razão. Acabou o exercício? Não. Ele pediu para você interpolar. Então, se a razão é 3, você achou a metade do problema, vamos dizer assim. A partir do 1, você vai ter que ir multiplicando 3. Então, 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3. Agora sim. Depois que você escreveu a PG pronta, montada, você interpolou os meios que ele pediu. Agora acabou. Tá certo? Calcule a soma de todos os termos da sequência a seguir. Soma, a gente vai aplicar a fórmula da soma. Tá certo? Essa formulinha aqui é outra fórmula da soma. Tá certo? Além daquela lá que eu mostrei. Eu prefiro usar sempre aquela lá. Beleza? Eu não lembro de onde que eu tirei essa resolução aqui. Mas eu fiz questão de botar ela porque... Só para vocês verem que também existe essa formulinha aqui. Tá certo? Não é só aquela lá. Tem a soma da PG infinita. Tá? A soma da PG infinita. No caso, essa PG aqui ela é infinita. Aí a gente usa essa formulinha aqui. Beleza? É bem difícil de cair exercício assim, mas... Como vocês podem... de repente pesquisar e procurar em outros livros, ou então em outros sites na internet, vocês podem dar de frente com alguma coisa do tipo, e eu tenho que mostrar isso para vocês, beleza? Aonde que a galera costuma errar bastante? Na hora de determinar a razão. Por quê? Não é um número inteiro. Então, como é que eu resolvo isso? Da mesma maneira de sempre, a partir do A2, você divide pelo anterior. Dá para dividir 9 por 27? Não. Então você simplifica, divide por 9 em cima e embaixo, você tem 1/3. Então a razão é 1/3. E você multiplicar por 1/3 é dividir por 3, ó. Então não se enganem. Vocês podem estar olhando e falando assim, ué, calma aí, tá diminuindo, tá dividindo por 3? É porque eu estou multiplicando por 1/3, tá? Isso aí é bem possível. Beleza? Então, ó, diminuir, já achei a razão, eu tenho um A1, tenho tudo para poder calcular. É só substituir A1 e a razão. Tá aqui. O resto, pessoal, ó, é MMC, é álgebra simples, beleza? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Multipliquei aqui, dividi. Matei a questão. Beleza? Bom, alguns modelos de rádios automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro da digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Então, no primeiro ali, do primeiro para o segundo, tem 60 segundos.
depois 120, depois 240. Então eu estou multiplicando o número aqui. Que número é esse? Se eu estou duplicando, estou multiplicando por 2. Beleza? Olha lá. Isso, professor. Coloca o negócio bem no meio. Acho que deu para entender. Ainda bem que eu escrevi de vermelho. O tempo de espera duplica. Blá, blá, blá. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 4ª tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para digitação do código secreto a cada tentativa. Nos casos da digitação incorreta, ela iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. O tempo total em segundos gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi igual a... Tá, beleza. Vou começar a resolver. Vamos dividir o problema em 2 partes. A primeira é o tempo gasto durante a digitação da senha. E a segunda é o tempo de espera. Então isso que eu escrevi aqui foi só espera, tá? Olha lá, primeiro passo. Sabemos que a cada tentativa gastam-se 30 segundos. Logo, ela gastará 4 vezes 30, 120. Beleza? Isso é só a digitação. O tempo de espera comporta-se como uma PG. Em tempo inicial, 60. A razão é 2. E queremos somar. Queremos a soma dos 3 primeiros termos. Como a quantidade de termos não é muito alta, é possível calcular tanto pela escrita e a soma dos 4 utilizando diretamente a fórmula da soma dos termos da PG. A gente só tem aí, né, 3 termos só, então dá pra gente pegar e somar isso tudo, né? Aliás, eu já até escrevi ali pra você, mas dá pra gente usar a fórmula também. Isso daqui é um exercício de vestibular, eu não lembro de onde que eu tirei isso daqui. Tá, eu tenho isso daí guardado no meu banco de questões aqui. Vamos lá, a continuação, ó. Nós temos lá o A1. A gente tem a razão, né? Por isso que eu estou multiplicando. Beleza? Os 3 termos, ó. A1, A2, A3. E a soma dos 3, ó. 420. Mais o tempo que eu levei para digitar, que era 4 vezes 30, 540 segundos. Próxima. Sabendo que os números 4 e 81 são, respectivamente, o primeiro e o último termo de uma PG com uma quantidade ímpar de elementos, seu termo central é... Bom, pessoal, essa daí a gente já pode escrever, né? Ai, passei aqui sem querer. A gente já pode escrever, né? Quem é o 4, quem é o 81. Olha lá. Sabemos que o termo central, x ao quadrado, tem que ser igual à multiplicação das extremidades. Isso daí é uma propriedade da PG. Beleza, pessoal? Isso daí eu falei no vídeo de explicação da teoria, da parte teórica. Então, olha lá. Eu peguei o primeiro. Está de amarelo. Eu peguei o primeiro e o último, o produto deles, tá aqui, ó. Tá? Isso daqui é propriedade. Tá aqui escrito, ó, a propriedade. Beleza? É a raiz de 324. Então o termo central tá aqui. Beleza? Pura e simplesmente isso. A sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe, 2, 6, 18 e 54. Determine o 8º termo dessa progressão. Então, isso daqui a gente vai fazer junto. Vamos lá. Qual é a razão dessa PG? A razão, 6 dividido por 2 é igual a 3. Beleza? É bom dar uma conferida rápida, tá? Apesar dele estar te afirmando que isso daqui é uma PG, só para ter certeza que não tem erro, né? 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, tá? Beleza, tá multiplicando por 3 direitinho, tá certo? Então, o que eu tenho dali do meu enunciado? Eu tenho o A1 e eu tenho a minha razão. Já posso calcular tudo que eu quero, né? Ele quer o A8. Quem é o A8? Lembra?
escreve aqui a formulinha, né, vezes Q elevado a n menos 1. E agora a gente vem substituindo. 8 igual a 1 é 2, vezes a razão que é 3, n menos 1. Se o n é 8, n menos 1 dá 7. Beleza? Não multiplica o 2 vezes 3, hein? Pelo amor de Deus. Primeiro se resolve a potência, depois vem a multiplicação. A não ser que você tenha uma multiplicação de mesma base, que aí a gente pode somar os expoentes, tá certo? 3 elevado a 7 dá 2.187. E 2 vezes 2.187, 4.374. Esse daqui é o oitavo termo da minha progressão. Vocês podem ver como é que ela cresce, né? O gráfico disso daqui ficaria uma curva bem absurda mesmo. Tipo, ela começa bem pequenininho e faz assim, ó. O nome disso daqui é um crescimento exponencial, tá? Vamos lá, a próxima, né? Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez e a cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Ou seja, eu estou aumentando, né? Por exemplo, primeira, uma tábua. Segunda, 2 tábuas. Terceira, 4 tábuas. Quarta, 8 tábuas. Então o que está acontecendo aqui? Do 1 para o 2 eu multipliquei por 2. Do 2 para o 3 multipliquei por 2. Do 3 para o 4 multipliquei por 2. Então a gente já sabe aqui quem é o A1, que é 1. A gente sabe quem é a razão, que é 2. Beleza? E o que ele quer? Ele quer a 12ª, ele quer o A12. A12 é igual a 1 vezes a razão, 2. N menos 1, 12 menos 1 dá 11. Então vai ficar com 12, com 2. O elemento neutro, né? A gente não precisa nem mais contar com ele. 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 dá 2048. Beleza? Anunciada gigante, a resolução até bem rapidinha, né? Essa daqui já vai demorar um pouquinho mais. Vamos lá. Um carro cujo preço à vista é R$24.000 pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de R$4.000 e a quarta parcela, então olha só, ele está te dando o A2, segunda parcela, certo? E a quarta parcela, o A4. Então a gente tem aqui uma PG decrescente, né? Está diminuindo. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse automóvel? Tá, beleza. O que a gente pode fazer aqui? Eu tenho o A2 e tenho o A4. Não tenho o A1. E não tenho a razão. São duas coisas que eu preciso. Tá certo? Só que ele te deu duas informações. Então, muito provavelmente, a gente vai ter um sistema aqui. Vamos lá. Quem é o A2? Vamos escrever ele na fórmula do termo geral. A1 vezes Q N menos 1. Tá certo? Quem é o A2? 4.000. Então, A2 é igual a A1 vezes a razão. Não era 2? O N? 2 menos 1, 1. Nem precisava ter colocado, mas está aqui. Quem é o A4? Dentro da fórmula do termo geral. Vamos fazer a mesma coisa. A4 é 1.000 igual a 1 vezes a razão
elevado a 3. Por que 3? Que é n menos 1. Não era 4? 4 menos 1, 3. Beleza? O que eu posso fazer a partir daqui? Eu posso escolher uma das duas incógnitas para a gente substituir. Eu acho mais fácil a gente estar isolando aqui o A1. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o que ele multiplica, eu vou jogar para cá, ele vem dividindo. A gente vai ter um valor para o A1. A1 é igual a 4.000 dividido por quê? Tá certo? Então, guarda esse valor aqui. Esse valor do A1 a gente vai pegar e vai substituir lá na outra. É um sistema. Então, nós temos 1.000 igual a 4.000 sobre Q vezes Q elevado a 3. Tá certo? Não é tão difícil assim. Se liga, o Q tá ao cubo, só que eu estou dividindo por quê? Divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Eu vou cortar, vou cancelar esse Q com um Qzinho daqui. Vai sobrar o Q ao quadrado. Beleza? Esse 4.000, ele não multiplica, quando eu jogar para cá ele vem dividindo. Então eu vou escrever aqui, 1.000 dividido por 4.000. A gente já pode cancelar esses zeros todos aqui, dá 1/4. Vai ser igual a Q ao quadrado. Tá certo? Q ao quadrado, para tirar o quadrado daqui, falei no exercício anterior, a gente joga para cá como raiz. Tá certo? Mas vai ser uma raiz quadrada, né? Então a resposta seria, né, mais ou menos. Beleza? A raiz quadrada de 1/4 é 1 sobre 2. Por que eu botei só 1 sobre 2? Pela progressão da nossa PG. Eu não tenho valor negativo. Imagina, eu estou pagando uma prestação. Eu posso ter uma prestação negativa? O cara vai te dar dinheiro, vai te devolver dinheiro? Isso não existe, né? Infelizmente não existe. Então a minha razão ela não pode oscilar entre positivo e negativo. Ela tem que ser positiva. Tá certo? Se eu botar negativo, ela vai ficar oscilando. O valor é positivo, outro é negativo. E não existe prestação negativa. Tem como o cara te devolver dinheiro. Tá certo? Então olha só. Já achamos a razão. Já foi metade do caminho. Metade do caminho. Muito bom, né? A outra metade está aqui, ó. Você pode pegar essa daqui como exemplo. Se eu já tenho a razão, é só você substituir aqui. Então vamos lá. A1 vai ser igual a 4.000 sobre 1 sobre 2. O que a gente faz quando a gente divide fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então isso aqui vai ficar 4.000 vezes 2 sobre 1. 4.000 vezes 2, A1 é igual a 8.000. Tá certo? É a primeira prestação dele. Beleza? Só que aqui é o seguinte. Ele quer saber... Não é a primeira prestação. Ele quer saber quanto que ele pagou de entrada. Então a gente vai ter que escrever número por número aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um espacinho. Gostaria tanto de um espacinho. Vamos lá. Então, primeira parcela, 8.000. Segunda, 4.000. A terceira, repara, eu estou dividindo por 2, né? Você multiplicar por 1/2 é dividir por 2. Tá certo? Primeira, segunda, terceira, quarta. E a quinta. Lembrando que ele pagou em 5 parcelas, tá? Procurando onde está escrito. Tá aqui, ó, 5 parcelas. Tá certo? Vamos somar isso daqui para ver qual é o valor das prestações, né? Isso daqui dá 15.500. Então, de prestações, 15.500. Só que o carro, ele custa quanto? 24.000. Se eu paguei de prestações 15.500, significa dizer que eu dei a diferença.
24.000 menos 15.500. Isso aqui vai me dar fazendo as contas aqui, 8.500. Beleza? Fazer as coisas de cabeça aqui é meio complicado. Mas enfim. Tá certo, pessoal? Essa daí foi a entrada, o valor da entrada. Tem que ficar esperto, mano. Sabendo que em uma PG A1, razão, pronto, já te deu tudo que tu queria. Determine a soma dos 10 primeiros termos. Então ele quer o S10. S10 será, vamos escrever a fórmula da soma para a gente não esquecer, A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q elevado, Q menos 1, tanto elevado que eu acabei falando. Então vamos lá, vamos substituir. A1 é 4, Q é 2, N é 10, menos 1, dividido por 2 menos 1. Beleza, né? 2 menos 1, denominador a gente nem se preocupa mais, é 1. 2 elevado a 10, tá? 1024. 1024 menos 1. 1024 menos 1, 1023. Vou colocar aqui. 4 vezes 1023 e 4 vezes 1023 dá 4.092. Beleza? Os exercícios eles assustam, mas não são tão difíceis assim. Vamos para a próxima. Em uma PG crescente, temos A2 menos A1 igual a 60. E o primeiro termo é equivalente ao triplo da razão. Então vamos escrever isso tudo aí. Tá? Primeiro, A1 é igual a 3 vezes a razão. Tá? A gente tem uma primeira fórmula aqui. Tá certo? Segunda fórmula ele te deu aqui, ó. Tá? Quem é o A2? Eu vou escrever em cima da fórmula do termo geral. A2 é igual a A1, tá certo? Vezes Q elevado a 2 menos 1. 1, que eu já não precisava nem escrever. Tá certo? Então, esse cara aqui é o teu A2. O que eu vou fazer com ele? Vou pegar e vou substituir nessa primeira fórmula aqui, ó, que ele te deu. Tá certo? Então, o A2... Vamos lá, vamos começar a escrever aqui. A2... A1 vezes Q... Não preciso colocar elevado a menos 1, tá? Menos o A1 igual a 60, tá certo? Então isso aqui é dado. Ele te deu, a gente só substituiu. Só que agora eu posso substituir quem? O A1. Vou substituir aqui e vou substituir aqui. Lembrando que A1 é 3Q. Então, de novo, vamos substituir geral aqui, ó. 3Q vezes Q menos 3Q é igual a 60. Tá certo? Q vezes Q daqui ao quadrado. 3Q ao quadrado menos 3Q igual a 60. Todos eles são múltiplos de 3, não são? A gente tem uma equação aqui, eu posso dividir tudo por 3 para ficar mais simples. 60 é positivo, vou jogar para a esquerda para ficar tudo igual a zero. E nós temos aqui uma equação do segundo grau. Tá certo, pessoal? Eu esqueci de dividir o 60, certo, mano? Esqueci, cara. 60 dividido por 3 também. Tá? Ainda bem que eu vi isso aí. Bom, nós podemos resolver essa equação do segundo grau
por Bhaskara, que é o que eu acredito que a maioria aí vai fazer, ou você pode aplicar também soma e produto, tá certo? Como que funciona soma e produto? Você vai olhar para o B e para o C, já que o A é igual a 1, né? O elemento B, lembra o que é a soma? É menos B sobre A. O que é o produto? É C sobre A. Então, o B aqui, ele é 1, menos 1. Com esse menos aqui, passa a ser positivo. E 1 dividido por 1, a soma é igual a 1. E o produto? É menos 20 dividido por 1. Então, o produto é menos 20. Então, vamos pensar aqui. Eu quero dois números que, somados, me deem 1 e que, multiplicados, tem que me dar menos 20. Uma dica é o produto. O produto não é negativo. Então, para o produto ser negativo, os sinais têm que ser trocados. Então, um é positivo, outro é negativo, tá certo? A soma não é positiva, então o maior número é positivo. Multiplicados para dar 20, vai nos divisores de 20. Quais são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, olha aí. 5 e 4. Vamos dar um confere? 5 menos 4, 1. Perfeito. E o produto? 5 vezes menos 4 dá menos 20. Está aqui, ó. Por soma e produto. Tá certo? Mas você fique à vontade para determinar isso daqui por Bhaskara se você quiser, hein? Você nunca é obrigado a fazer do jeito que o professor está fazendo. Se você sabe que existe outro meio, faça. Tá certo? Agora vamos lá. Ele falou que é uma PG crescente. Ele facilitou a tua vida aqui. Por quê? Se é uma PG crescente, eu não posso ter uma razão negativa. Automaticamente, nós eliminamos a razão negativa e temos só o mais 5. Temos um campeão. Tá certo? Daí pra frente agora é só você substituir. A gente pode substituir aqui, ó. Tá? A razão a gente já determinou, é que ficou faltando A1. A1 é igual a 3 vezes 5, 15. Ó. Molezinha, né? Melzinho na chupeta. Próxima. Essa daqui ela é muito parecida com as outras, né? Sempre que ele te der um termo aleatório assim que não seja o A1, você pode aplicar essa técnica, entre aspas, né? De partir do termo geral. Ó, a gente sabe que cliquei sem querer. Tá. A gente sabe que é uma PG decrescente, tá certo? Pô, cara. Ele tá fazendo isso. Meu Deus, meu Deus. Nossa, eu tive que pausar o vídeo aqui pra tentar botar de volta no lugar. Vamos lá. Isso. A caneta não tava funcionando. Então, voltando. Sempre que ele te der, né, termos aleatórios, a gente tem que jogar esses termos na fórmula, né, do termo geral. E a gente sabe que é uma PG decrescente. Então, ela está diminuindo. Se ela não está oscilando, a razão aqui ela tem que ser um número menor que 1 e maior que 0. Tá certo? A gente vai ter aqui uma fração. Muito provavelmente. Tá? Então vamos lá. Quem é o A5? Primeiro a gente escreve o A5 e o A8, né? Na fórmula do termo geral. Vou pegar o A8 que é menor. Tá? A8 é igual ao A1, que eu não sei quem é, vezes a razão que eu também não sei quem é. O N é 8. 8 menos 1, 7. Tá certo? E agora eu posso substituir o valor. Então, o 8, o A8, né? Perdão. Ele é 5, A1,
vezes Q elevado a 7. Tá certo? Então a gente tem aqui, entre aspas, uma formulinha. Vamos para o outro, o A5, né? A5, eu vou substituir logo. 135, o A1, Q elevado a 5 menos 1, 4. Certo? Então a gente tem aqui uma outra formulinha. Beleza? O que a gente pode fazer? Eu posso isolar. Tem alguns meios, né, de eu isolar isso daqui para poder encaixar um exercício no outro, uma fórmula na outra. Por exemplo, se esse Q ele não se repete 7 vezes, olha o que eu posso fazer aqui. Eu posso desmembrar ele. Vocês já vão entender. Isso daqui é só uma das maneiras, tá, pessoal? Tá? Por quê? Olha o que eu tenho aqui agora, ó. Vocês entenderam que multiplica a mesma base, somos expoentes, né? Eu só tirei o 7 e coloquei 4 e o 3. Tá? 4 mais 3, 7. A1 vezes Q elevado a 4. Aonde você tem A1 vezes Q elevado a 4? Ó? É igual a 135. Tá? Então 5 é igual a 135 vezes Q ao cubo. 135 multiplica e joga para cá dividindo. Então Q ao cubo é igual a 5 sobre 135. Simplifica. Dá para dividir por 5 em cima e embaixo. Vai dar 1 sobre 27. Tá? E esse 3 joga para lá como uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 27 é 3. Boa, achamos a razão. Ah, professor, pô, eu não vou fazer desse jeito, eu não vou pensar assim lá na hora da prova. O que você pode fazer? Uma alternativa, né? Pega esse Q elevado a 7 e joga para cá dividindo. Você vai ter um valor isolado do A1. Esse valor você vai pegar e vai substituir aqui na outra. Ou vice-versa, tá? Qualquer uma dessas substituições, você vai conseguir achar um valor isolado. Você vai conseguir substituir. Tá certo? Então, se eu tenho a razão, já é meio caminho andado. Tá? Por quê? Eu posso pegar agora e isolar aqui na primeira. Tá? É um exemplo. Posso isolar aqui na primeira. A primeira fórmula. Dá uma limpa, né? Tá bem poluído ali. Ele vai dar 7. Tá? Se, né, o Q é igual a 1/3, é igual a 1/3 elevado a 7. Tá certo? Porque a gente já sabe quem é a razão. A1, para não esquecer. Então 5 é igual a A1 vezes. Como é que eu faço uma potência de fração? É potência do numerador, potência do denominador. 1 elevado a 7 é 1, perdão. E 3 elevado a 7 eu vou escrever 3 elevado a 7, porque eu não lembro de cabeça. Quanto é que é isso aqui? Depois eu vejo na minha colinha aqui. Tá? E o 3 elevado a 7 ele não está dividindo, eu posso jogar para o outro lado multiplicando. Então o A1 ele fica 5 vezes 3 elevado a 7. Tá certo? Esse 1 do lado do A1, né? Aqui do numerador você não precisa mais escrever, porque o 1 é um elemento neutro. Tá? Logo, o A1 é 5 vezes 3 elevado a 7, que eu não escrevi aqui. Tá? Mas aí você pode fazer tranquilamente. 10.935. Tá certo? Então esse daí é o teu A1. Vamos para a próxima. Uma criação de coelhos foi iniciada há exatamente 1 ano. E durante esse período o número de coelhos duplicou a cada 4 meses. Hoje, parte dessa criação deverá ser vendida para se ficar com a quantidade inicial de coelhos. Para que isso ocorra, a porcentagem da população atual dessa criação de coelhos a ser vendida é... Tá,
Então a gente vai fazer o seguinte. X, 2x, a gente está duplicando, né? 4x e 8x. Beleza? Daqui a gente tem o A1 e a gente tem a razão. E a gente tem a razão. Tá certo? Aí aqui é o seguinte. A população final é 8x. Só que ele fala que ele vai vender uma parte para eu poder ficar com a quantidade inicial. Então, se eu tenho 8, eu vou vender uma quantidade para no final ficar com a quantidade inicial. Essa quantidade que eu vou vender é quanto? 7x. Tá certo? Para eu calcular a porcentagem disso daqui é muito fácil. 8. Não, ao contrário. Foi mal. 7x dividido por... que é a porcentagem vendida. Tá? Pensei em outra coisa aqui. Então, se a porcentagem do vendida, dividido pelo total. O x a gente pode cancelar. 7 dividido por 8 dá 0,875. Multiplica por 100. Beleza? Letra D. Fica estranho, né? Tu olha, caraca, questão difícil pra caraca. Nem é. Próxima. Essa daqui é a última, se eu não me engano. É. Suponha que o preço do automóvel se desvaloriza 10% ao ano nos seus 5 primeiros anos de uso. Se esse automóvel novo custou 10 mil, então olha só, 10 conto é a primeira, tá certo? Se eu estou desvalorizando, eu estou perdendo 10%. Então, o A1, a questão toda é a gente achar os números para poder jogar na fórmula, né? Eu preciso da razão. Eu estou tirando, o A2 seria o quê? Menos 10% disso daqui. Tá? Ou seja, seria um desconto de 10% desse cara aqui. Automaticamente a minha razão é 90%. Por quê? Quando eu calculo um desconto de 10%, eu estou calculando 90% do valor de alguma coisa. Então, por exemplo, você vai comprar um sapato, eu estou te dando um desconto de 20%. Você está pagando 80% no preço, porque eu tirei 20%. Deu para entender? Então, agora é só jogar na fórmula, né? Do termo geral. Então, ele quer o A6. Tá certo? Ele quer o A6. Por que é o A6? O primeiro ano eu não tenho aquela desvalorização. Tá certo? Então eu vou pro A6. Eu tenho que calcular 6. Beleza? O primeiro ano não teve desvalorização. Então A6 é igual a 1 vezes a razão. Eu vou escrever em número decimal, tá, pessoal? Você pode escrever em fração também. Elevado a 5. Tá certo? Isso aqui você pode escrever numa anotação científica também. De repente fica até mais fácil. Para você evitar o uso da calculadora, né? 10.000 vezes 0,9 elevado a 5. 0,59049. Multiplicar por 10.000 são 4 casas para direita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Beleza? Isso aqui é a letra D de dado. Boa? Bom, pessoal, então com isso a gente fecha aí a videoaula de hoje. Essa longa videoaula de
exercícios, tá certo? Exercício é sempre bom. Quanto mais melhor. Tá? Matemática a gente só estuda treinando. Então se você quer alguma coisa, você tem que treinar, não adianta. Tá certo, pessoal? Fica com Deus aí todo mundo. Saúde para todos e até a próxima. Um grande abraço.